Oi, meus queridos, aqui quem fala é o seu mentor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geração atual, sobre a forma que as pessoas estão lidando dentro dos relacionamentos e também na busca pelas relações. Provavelmente vocês já estão notando que tá difícil, né? Buscar um relacionamento, tá difícil você encontrar alguém que de fato consiga ser compatível com você. Talvez a sua visão está evoluindo, talvez você não consegue ver que as outras pessoas sabem de fato o que é um relacionamento saudável e você tem dificuldade. Então, o que a gente tem observado na prática, dentro de consultório, é que as pessoas elas estão com uma visão um pouco diferente acerca das relações e isso tem atrapalhado. Então, falando da visão de massa, aquela visão que é hoje o senso comum, a gente vai ver que as mulheres elas querem ser mais poderosas, elas querem ter mais poder dentro da relação, elas querem ter mais palavra, elas querem ter mais domínio. Muitas mulheres hoje buscam um homem que elas possam subjugar em alguns contextos e com toda certeza elas não querem obedecer a nada. Então a gente vê que dentro de um relacionamento, em primeiro lugar, quando a gente olha para o passado, a mulher ela era muito subserviente. Por causa disso, ela perdia grande parte da liberdade dela, da liberdade de escolha mesmo. Nem vamos falar aqui de outras liberdades, não, mas a liberdade de decisões próprias. Ela perdia e tinha que fazer o que o marido queria. Hoje, a mulher conquistou a sua liberdade, mereceu a sua liberdade, obviamente, através de muita luta, de muito esforço. Só que acabou indo para um ponto extremo, onde a pessoa já não aceita, a mulher já não aceita mais nenhum tipo de limitação. Exemplo disso, dentro de consulta, geralmente eu atendo mulheres que o marido fala que não se sente à vontade com ela saindo com amigos homens. Ela saindo para um encontro, para um jantar com 2 ou 3 amigos homens e ela quer que o homem aceite isso. Ela não quer terminar, ela não quer se afastar, ela quer que ele aceite, ela quer que ele engula isso. Por outro lado, a gente tem um homem com uma sensação cada vez maior de que ele precisa buscar a sua segurança. O homem se sentindo inseguro, como nunca antes. O homem se sentindo ameaçado. O homem, antigamente, acreditava que ele poderia mandar e desmandar dentro da relação. E, de fato, antigamente ele podia fazer isso. Hoje, não pode mais. Hoje existem limites. E esse homem que se confronta com os limites, muitas vezes não consegue aceitar. E por causa disso ele começa a ficar inseguro. Ele tem agora uma necessidade ainda maior de domínio, porque se antes ele precisava dominar, agora é por uma questão também pessoal, de ego, por uma questão de que ele precisa se sentir importante para si mesmo, amor próprio. No momento que o homem percebe que aquilo que ele fala já não tem o mesmo poder de antes, ele começa a ficar inseguro, ele começa a perceber que ele não tem tanto controle da relação, que agora é uma relação entre 2 pessoas e as 2 pessoas decidem. No momento que esse homem começa a perceber, por exemplo, que se ele não for bom, se ele não for realmente um parceiro agradável, que não basta mais simplesmente colocar dinheiro dentro de casa, no momento que ele percebe que se ele não for um parceiro ideal, em muitos aspectos, a mulher pode trocá-lo, esse homem começa a ficar inseguro. Ele começa a julgar, ele começa a atacar, ele começa a falar que não compensa mais um relacionamento, ele começa a ter uma postura no sentido de aversão. Ele se isola, ele busca a solidão, ele escolhe a solidão e ele acaba abrindo mão de muitos relacionamentos por causa disso. Ele acaba vendo a postura feminina de uma forma um tanto quanto pequena. E aí a gente tem 2 extremos. As mulheres que, por um lado, na visão de massa, elas querem domínio total, elas não querem mais qualquer tipo de regra, e o homem, também na visão extrema de massa, que quer fazer de tudo para dominar. E que na impossibilidade de fazer isso, prefere não ter um relacionamento. Quando a gente olha para pessoas que já expandiram consciência, a gente vai ver uma postura diferente. A gente vai ver, por um lado, a mulher evoluída que ela de fato não aceita mais limitações, mas que ela entende que dentro de uma relação precisa ser bom para os 2. Ou seja, às vezes precisará haver algum tipo de limitação, sim. Então essa mulher evoluída, ela entende que ela agora é dona da própria vida, que ela tem a sua liberdade, porém que ela está se relacionando com outra pessoa que também é dona da própria vida, que tem a própria liberdade e que precisa ser bom para ambos, para que o relacionamento funcione. O homem, por outro lado, o homem evoluído, ele entende que ele não vai dominar a mulher, ele entende que ele não vai mandar e desmandar, mas ele não se sente ameaçado pelo poder feminino. Ele percebe que a mulher tem sim o poder de tomar a decisão que ela quiser. Ele percebe que essa mulher pode deixá-lo a qualquer momento e isso não vai mudar. Só que ele sabe que se ele for um bom parceiro,
a chance disso acontecer é muito pequena. Então esse homem, ele foca na sua evolução, ele foca no seu crescimento e ele consegue ter um relacionamento tranquilo com essa mulher igualmente evoluída. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, gente? Que quando a gente olha para as relações hoje, a gente percebe dificuldades e limitações. A gente percebe a incapacidade que temos de nos conectarmos facilmente a outra pessoa. A gente percebe que hoje em dia as pessoas estão um pouco receosas, a mulher com receio de ser dominada, o homem com receio de não ser respeitado e as pessoas parecem não saber mais se relacionar. Só que quando a gente vê a história, a gente vai ver que em todas as épocas da humanidade que se tem registro, nós tivemos dificuldades nas relações. Variavam apenas as dificuldades. Hoje, eu tenho a dificuldade de encontrar uma pessoa que de fato seja compatível. Mas, antigamente, eu tinha a dificuldade de que eu não poderia ter opções. Muitas vezes eu tinha a opção limitada a uma pequena cidade com poucas pessoas e eu não poderia conhecer pessoas novas. Hoje eu tenho aqui limitações, por exemplo, de que dentro da relação eu preciso tolerar mais coisas do que eu toleraria antes. Mas antes eu tinha outras limitações também. Se eu tivesse num relacionamento ruim e eu separasse, eu seria amplamente julgado pela sociedade por causa disso, principalmente se fosse mulher. Então a gente nota que dificuldade sempre houve e sempre haverá. A questão é que agora as pessoas leigas, os profissionais estão olhando mais para os relacionamentos, entendendo mais como funciona a mente humana, entendendo melhor como o sentimento do amor trabalha e é produzido dentro dos corações. Diga-se de passagem, isso é apenas uma forma figurativa de falar, porque tudo acontece na mente, mas a gente tem observado muito mais como o sentimento age dentro de cada ser humano e como cada ser humano trabalha. Então, obviamente, isso se torna um pouco mais complexo. É um pouco mais trabalhoso entender agora os contextos, mas esses contextos sempre existiram, só é mais trabalhoso agora porque nós estamos tentando. Antigamente não se tinha essa tentativa de entender o sentimento, as pessoas apenas se deixavam levar. Acontecia ou não acontecia, dava certo porque era para ser ou não dava certo porque não era para ser. Hoje a gente sabe que se um relacionamento não der certo, pode ser porque eu cometi erros, pode ser porque o meu ego me impediu de fazer concessões e impediram o relacionamento de florescer. Pode ser porque eu escolhi uma pessoa, talvez erroneamente, pode ser porque eu escolhi certo, mas essa pessoa não sabia se relacionar. Então, as possibilidades são infinitas. De qualquer forma, pessoas acima da média sempre existiram e sempre existirão. Sempre você vai poder se tornar uma pessoa acima da média e encontrar uma pessoa semelhante. O que não pode acontecer é você simplesmente se entregar a qualquer pessoa que aparecer na sua vida e reclamar depois que essa pessoa não é adequada. Nós precisamos de critérios, nós precisamos de avaliação, nós precisamos de fato olhar para aquilo que o outro representa para termos uma chance real de viver um relacionamento que vale a pena ser vivido. Então sim, é difícil, mas sim, é a nossa vida, é o nosso mundo. Não vai ser diferente, o mundo é aquilo que é e as pessoas são aquilo que nós vemos. Isso não vai mudar. Eu posso então reclamar e me colocar contra a vida e ser aquela pessoa que acha que tudo está errado, ou eu posso ser aquela pessoa que me adapta à era moderna. Eu posso ser aquela pessoa que tenta, ao mesmo tempo que busca a própria liberdade, entender a do outro. Aquela pessoa que, ao mesmo tempo que busca o respeito, respeita também ao outro. Aquela pessoa que não é 8 ou 80, aquela pessoa que entende que ser mediano, em alguns aspectos, quando a gente fala de tomada de decisão, é muito mais efetivo. Ser ponderado, fazer o que precisa e não necessariamente algo pré-disposto que eu coloco na minha mente e que eu falo que será assim e que ninguém me fará mudar. É bem possível que se nós conseguirmos enxergar isso, a gente consiga de fato viver um bom relacionamento. É bem possível, mas não é provável. Não é provável porque é muito mais fácil que a massa me puxe para a massa do que o grande me puxe para o topo. É muito mais fácil decair do que prosperar. É muito mais fácil ser uma pessoa que culpa o mundo do que uma pessoa que olha para aquilo que tem que ser mudado dentro dela mesma. Porém, mesmo sendo difícil, é o que eu encorajo cada um de vocês a fazer. Porque é a única coisa que de fato te dá uma garantia de que você terá melhores chances de viver um relacionamento real.
Se por algum motivo você gostou da reflexão e deixou o seu comentário, eu agradeço muito essa participação, isso é muito importante. Agradeço se você deixou a sua curtida, porque isso realmente faz com que o canal se desenvolva. E se você quiser, se inscreva para que você não perca nenhuma dessas informações que eu vou trazer para vocês. Um grande beijo do seu mentor, até o nosso próximo encontro.